seria isso. Isso aqui é muito comum. A defesa querer provar que a cannabis não causa dependência. Então, isso aqui, esses fatos axiomáticos intuitivos são as verdades evidentes no mundo do conhecimento. Ou seja, é pacífico, né, que a cannabis ela causa dependência psíquica, né? Então não cabe, né, a defesa querer provar que trazer informações para o processo tal de que a cannabis não causa dependência psíquica, porque é uma verdade evidente no mundo do conhecimento, tranquilo? Então não precisa ser provado, tranquilo? Fatos inúteis ou irrelevantes. Isso aqui é muito comum quando a defesa ela tem uma estratégia e ela começa ali a querer desenvolver alguma atividade probatória no sentido de provar um fato que não tem relevância com a situação, com o caso concreto, tranquilo? Então, esses fatos são fatos notórios, fatos axiológicos ou intuitivos, lembra do caso lá da droga, da cannabis, os fatos inúteis ou irrelevantes, e aí eu trouxe aqui, ó, sobre os fatos inúteis ou irrelevantes, ao texto do artigo 40, né? Ele vai dizer assim, as provas serão produzidas numa só audiência, podendo o juiz indeferir as consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias. Por exemplo, às vezes tem processo que a defesa arrolou, o professor Renato Brasileiro traz esse exemplo. A defesa arrolou, sei lá, 8 testemunhas, que são testemunhas testemunhas que ela surge para provar ali que o réu de beatificação, né? São testemunhas de beatificação. Então, essas testemunhas de beatificação são testemunhas que é trazidas pela defesa para falar da vida do investigado, do réu, né? Para falar sobre o réu, sobre a conduta dele, com a conduta social, a personalidade do réu e tal. Então, a defesa rolou a primeira testemunha, o juiz ouviu, foi só a testemunha de beatificação. Na segunda testemunha, também a testemunha de beatificação. Na terceira testemunha, o juiz pergunta, doutor, essa testemunha também é uma testemunha de beatificação? É sim, doutor. E o senhor quer insistir nessa oitiva dessa testemunha? Quero sim, doutor. Ou então a testemunha que faltou, né? Precisava ouvir mais 6 testemunhas, mas a testemunha faltou. E o juiz indaga a defesa. A defesa é a mesma, para falar do mesmo fato. E eu insisto, excelência, nessa oitiva dessas testemunhas. Aí o juiz vai deferir porque é um fato inútil ou irrelevante. Beleza? Ó, doutor, isso aqui já tá documentado nos autos e essa testemunha aí não vai trazer nenhum fato novo ou relevante para o processo, então eu vou indeferir essas demais testemunhas aí. Tranquilo? Então, ó, fatos inúteis ou irrelevantes, axiomáticos ou intuitivos e os fatos notórios. Beleza? Não são fatos que não olha a negativa das palavras, não deve ser objeto da prova no processo penal. Vamos avançar. O que deve ser objeto da prova no processo penal, né? Aqui, que não deve, né? Aí tem mas esse caso aqui, ó, esse ponto aqui que eu trouxe para os senhores é muito importante, porque muita questão vai estar nesse sentido assim, ó. Essas presunções, ela tanto pode ser presunções absolutas ou pode ser presunções relativas, tranquilo? E qual é o exemplo dessa presunção absoluta? Lembrando que a presunção absoluta, ela não admite prova em sentido contrário. Não admite prova em sentido contrário. Tranquilo? Por isso que ela não pode ser objeto de prova no processo. Tranquilo? Então, essa presunção absoluta aqui, ó, um exemplo bom é a inimputabilidade do menor de 18 anos. A inimputabilidade do menor de 18 anos, ela é uma presunção absoluta, que é também chamada de iuris et iuris. Beleza? Não admite prova em sentido contrário. Não admite prova em sentido contrário. É uma presunção absoluta. Então, essas presunções constituem afirmações feitas pela própria lei de que o fato é verdadeiro, independente da prova nesse sentido. Então, ó, se o sujeito se provou por meio de uma certidão de nascimento. Cuidado, pessoal, aqui, ó, porque diz assim, ó,
parágrafo único do artigo 155, quando a gente for analisar ele com muito mais calma, o parágrafo único, ele vai dizer assim, que a prova do estado das pessoas, a prova da relação do estado das pessoas só deve ser provada com um documento A. Então, no inquérito policial, se envolver um menor no inquérito policial, pode ser a menor vítima, por isso que eu estou falando inquérito policial. Se for um menor autor, se esse menor faltou, a gente vai ter um procedimento especial de menor. A gente não fala em inquérito policial, a gente fala em procedimento especial de menor. A gente vai estudar isso lá no ECA. Vai ser a próxima lei que eu vou trazer para os senhores. A gente vai analisar ela. Então, eu tenho que averbar, eu tenho que constar lá nos autos a certidão de nascimento desse menor. Por que a certidão de nascimento ali? Porque, com relação ao estado das pessoas, eu só posso comprovar por meio dessa certidão de nascimento. Beleza? Beleza. Comprovou por meio dessa. Não adianta colocar no depoimento, vou dizer de novo, não adianta colocar no depoimento que o menor disse que tinha 18 anos, que testemunha disse que tinha 18 anos, que a mãe disse que tinha. Não adianta. A prova do estado da pessoa é provada por meio de um documento hábil. Aí pode ser a certidão de nascimento. Mas não tem a certidão de nascimento, mas o menor já possui identidade. E aí o policial consultou lá nos bancos de dados lá da Secretaria de Defesa Social, constava a identidade dele. Posso provar e através dessa identidade? Pode sim. Por quê? Porque o texto normativo, ele vai trazer a ideia de documento hábil. Então, se as questões trouxerem que somente por certidão de nascimento a questão vai estar errada, beleza? Errada. Então, fica atento nisso, porque pode ser que isso venha a ser cobrado, né? Então, o próximo ponto aqui é a natureza relativa, né? Então, eu tenho uma presunção absoluta, que é aqui a inimputabilidade dos menores de 18 anos, e eu tenho aqui essa presunção relativa. Olha aí, e essa presunção relativa, ela se refere aqui, ó. Presunção relativa, natureza relativa, ela admite prova em sentido contrário. E qual que é o melhor exemplo? É a imputabilidade penal do maior de 18 anos, que pode ser provada por um incidente de insanidade mental. Esse incidente de insanidade mental, ele só pode ser determinado pelo juiz, pessoal. Ele só pode ser... E o delegado pode representar? Pode sim. O delegado vai representar por esse incidente de insanidade mental e pode ser provado por meio desse documento hábil, beleza? Tranquilo? Por meio por meio desse incidente de insanidade mental. Beleza? Então, é uma natureza relativa, uma presunção, né? Que admite prova em sentido contrário por meio do exame de sanidade mental. Vamos em frente? Pronto, agora a gente avança aqui para a prova emprestada. Prova emprestada. Como é que eu vou aqui caminhar pela prova emprestada? Então, a prova emprestada, o conceito vai ser o seguinte: consiste na utilização em um processo de prova que foi produzido em outro, sendo que esse transporte da prova é feito por meio de uma certidão extraída daqui. Ou seja, uma prova que foi produzida num processo, eu posso utilizar ela em um outro processo. Tranquilo? E qual que é a forma? Aqui, ó, forma de prova emprestada sempre será documentada. Então, vai ser a prova sempre documentada. Beleza? E qual o valor probatório? A prova emprestada terá o mesmo valor probatório que possuía no processo de origem. Então, pessoal, cuidado com esse trocadilho aqui. Qual que é a forma? Ela vai ingressar no outro processo como prova documental. Beleza? E qual que é o valor? Ela vai ter o valor da prova que foi produzida lá no processo originário. Beleza? Embora seja transportada por empréstimo como documento, seu valor é o mesmo atribuído no processo de origem. Cuidado que isso aqui é uma pegadinha monstruosa. Vai ver que já... Oi. Me tira uma dúvida. Quando eu era presidente da Comissão de Sindicância e de PAD, a gente produzia as provas ali do processo administrativo, né? E podíamos emprestar. Inclusive, o delegado solicitou as provas que a gente já tinha colhido, né?
Só que, assim, a gente não tem poder de polícia. Como é que tem o mesmo valor? Explica isso aí para mim. Olha, aqui a gente está falando de processo, né? Lembra que, como eu disse, quais provas não podem ser utilizadas como prova emprestada? Foi a pergunta aqui. Bárbara perguntou: existe alguma previsão? Quais provas não podem ser utilizadas como prova emprestada? Existe alguma previsão? Não, Bárbara, não existe não. O que é que eu tenho aqui? Ó? Se eu tenho prova, o que você tinha lá, Adriana, lá no âmbito do procedimento administrativo? Você tem elementos de informação. Né? Como o inquérito policial ele é dispensável, com aquele seu PAD, você encaminhando para o Ministério Público, o PAD ficou tão bem feito, com as ouvidas, com tudo. Aquilo é tudo elemento de informação. Elemento de informação. Lembra que prova tem que ter contraditório? Lembra lá? Sempre que você pensar em prova, você tem que ter contraditório. Contraditório é o quê, Ari? Informação e participação. Dizer assim, ó... Eu sei, Ari, mas é porque, assim, no final do PAD, a gente dá o contraditório para a pessoa, é diferente da sindicância, né? Tem o contraditório, mas não é tão veementemente pesado como o do PAD. Mas, assim, a dúvida fica essa. Eu tinha lido uma jurisprudência dizendo que ele entrava como prova. Lembra dessa discussão que a gente teve até nas reitorias? Lembro. Ele entrava Mas, como Adriano, prova e a gente não queria aceitar. Mas eu fiquei ainda em dúvida, porque para mim não é aceitável. Aí explica para mim. Para ter prova, Adriano, eu preciso ter participação dialética das partes. Eu preciso ter juiz, preciso ter defesa e preciso ter acusação. Por mais que você ofereça uma defesa no procedimento administrativo, né, que a gente sabe que o procedimento administrativo tem que oferecer contraditório e ampla defesa, eu não posso transportar aquilo como prova documental para outro processo, não. Por quê? Porque aí eu vou estar ferindo um dos principais pontos. A não ser que eu ofereça lá no processo, veja que a gente vai cair nesse ciclo. Porque para ele entrar lá na prova, no processo, eu tenho que oferecer o quê? Contraditório. Que é um dos requisitos. Ó. A gente vai ver aqui que o requisito básico para que a prova emprestada seja possível é o contraditório. Ou seja, posso até admitir ele lá no processo. Agora eu tenho que oferecer aqui, ó, o contraditório. Beleza? Se eu oferecer o contraditório lá, ofereci. Vai entrar aqui como prova documental. Beleza, vai entrar como prova documental. Mas aqui eu tenho que oferecer a defesa contraditória para ele com informação e contradizer aquela prova, contraditar. Né? Informação e participação. Aí, o que a doutrina vem dizendo aqui? A doutrina vai dizer, ó, para que eu tenha a prova emprestada como requisito também, a doutrina vem trazer aqui a ideia que sejam as mesmas partes. Ó. Em ambos os processos, as partes devem ser as mesmas. Aí a jurisprudência vem e diz, não. A jurisprudência vai e caminha em sentido contrário, dizendo que não precisa ser as mesmas partes para ter lá para ser admitida como uma prova emprestada. Tranquilo? Então, Adriana, é possível que o juiz admita uma prova emprestada produzida lá no PAD? É possível, desde que ele ofereça o contraditório, que é o requisito básico, né? Às vezes, aqui, ó, como a doutrina traz as mesmas partes, a gente vai ver que a jurisprudência não exige mesmas partes para a prova emprestada. Eu lembro que essa discussão ficou muito aprofundada, tal, a gente vai até pesquisar mais, mas a ideia é essa, se oferecer contraditório, é possível que ingresse como prova documental, até porque teve contraditório lá também, entendeu? Mas a gente vai estar sempre nesse mesmo ciclo. Tem que ter o contraditório? Tem, que ele vai oferecer lá, e é preciso ter autorização judicial. Agora, assim, como você disse, a gente produz muita prova e no final do PAD, você poderia muito menos encurtar ali o caminho já no Ministério Público, porque o inquérito ele é dispensável, né? Uma das características dele é a dispensabilidade do inquérito. Provavelmente vai ser muito difícil, assim, principalmente se for um pouco mais complexo, o Ministério Público oferecer denúncia. Provavelmente ele
requisita a instauração por parte do delegado, né? Ele chegou lá no delegado, vai ter que fazer meio que um resserviço, né? Para montar o inquérito todinho. Por quê? O que é que o Ministério Público quer? Como a Polícia Judiciária ela tem mais praxe, né, para desenvolver as peças, ou seja, quando o inquérito ele chega na mão do Ministério Público, na mão do juiz, do promotor, ele chega muito prontinho, pô, muito mais bem delimitado, as páginas, tudo, é a coisa mais linda do mundo. Ele só vai pegar, ver uma coisinha ou outra ali e montar a denúncia dele. Por isso que, geralmente, apesar de chegar com muita informação, né, naquele PAD, o Ministério Público ele requisita para que o delegado instaure o inquérito e desenvolva lá a persecução penal administrativa junto ao delegado de polícia. Que na nossa lei aqui, até prestem atenção nisso, viu? Quem vai fazer PC aqui, PP, na nossa lei aqui do Estado da Paraíba, diz que quando a gente faz o PAD e que houver indícios de autoria e materialidade de crime, a gente remete para o Ministério Público. Aí na aula que for, a próxima aula vai ser sobre ECA, Sim, aí eu vou dar a legislação penal especial, né? Eu tenho que dar essa outra aula aqui de processo penal. Vou ver só o cronograma como é que tá os demais professores e tal. Porque eu preciso fechar aqui essa teoria geral da prova. Fechei a teoria geral da prova. Eu fico só com provas em espécie para que aí a gente tenha matado os temas mais quentes de processo penal. Prisões, IP, provas e a parte introdutória, que é os princípios. Matou. Aí a gente vai ali, caminha um pouquinho ali em ação penal, até o dia da prova, a gente caminha em ação penal e competência. A gente caminha em ação penal e competência, que não tem tanta pertinência. Era. Agora, pelo amor de Deus, 5 pessoas, da outra vez. Vamos ver se a galera chega, né? Vamos ver se a galera chega, Bárbara. É muito bom esse encontro do meu da semana aí. Mas, meu irmão, quando o cara começa a aula com 5 pessoas, ele chega a dar vontade de chorar. Não, Legão? É verdade, é verdade. Eu gosto que vocês participem, quebra o pau, diga, ei, não é isso não, vi diferente, não sei o quê, bababá. Porque isso, pô, faz a gente vai fazendo, porque assim, a aula guiada por slide, pô, a aula guiada por slide, ela é bom, porque ela não deixa você esquecer nada, né? Tá sempre ali tocando um assunto ou outro. Mas, quando a galera, pronto, a Adriana já falou de PAD, e aí a gente já lembra de outro assunto, e estuda isso, pô, é com um link. Por mais que quando eu montar a aula aqui, eu tento um mar de informação, né? Eu vou expandir o máximo, não desço tanto, né? Não verticalizo tanto, mas assim, a gente tenta chegar ali nas aulas que, assim, eu vejo todas as aulas de todos os professores que você imaginar aí, né? Justamente que é para trazer para vocês o que mais vem caindo aí. Então é isso. Aí quando vocês participam, quando tem muita gente, quando meu irmão, isso é bom demais, porque assim, levanta, como antes disso aí, levanta a moral e a gente fica mais empolgado para dar aula, né? Porque o presencial, pô, se fosse presencial, é bom demais, pô. Muito bom. Presencial. Mas a gente trabalha com o que pode, tá ótimo. Pior é que sozinho, né? Eu acho que quando chega o sábado, todo mundo quer tomar uma caipirinha e beber. Eu gosto porque eu tô aqui com vocês. 6 horas a gente vibrando aqui, pô. 6 horas. Me tremendo já. Ainda tem 90 slides, vamos para frente? Oxi, vamos. Eu deixei de viajar para estar aqui, vamos embora. Bora. Olha, aqui, ó, súmula 591. Súmula 591. É permitida a prova emprestada no processo administrativo disciplinar, desde que devidamente autorizado pelo juízo. Ou seja, é o que a súmula diz, ó, só quero autorização judicial e contraditória para a defesa. Não fala de mesmas partes, tranquilo? Mas a doutrina vem criticar isso aqui e dizer, epa, tem que ter mesmas partes. Beleza? Então, ela fala aqui, ó, contraditória para a defesa e fala aqui de autorização judicial. Beleza? A jurisprudência entende que não há necessidade de observação do contraditório em relação às mesmas partes no processo originário. Tranquilo? Não é preciso ter mesmas partes. Assim,
pode ser que você cai muito, porque às vezes, durante a investigação, né, numa interceptação telefônica,